Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estudaremos reprodução humana e sexualidade, Reprodução animal, leitura no livro de biologia, páginas 130 e 131. O estudo da reprodução humana e também da sexualidade nos permite conhecer, melhor como que funciona e também conhecer como que funciona o organismo daquelas pessoas que temos relações, convívio. Então, por isso que é muito importante entender como funciona esses organismos. Uma dúvida, Mas por que então é tão importante esses estudos? Então, é importante justamente para evitar uma gravidez indesejada ou até mesmo fazer o planejamento dessa gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, que prejudica o organismo, a pessoa muitas vezes fica, numa situação complicada. Permite também entender as mudanças que estão ocorrendo, principalmente na fase da adolescência, que os hormônios começam a produzir, se modificar, o organismo da pessoa não tinha a estrutura formada do seio, de repente esse seio começa a se desenvolver, os meninos, a voz de repente começa a engrossar. Então, por isso que é muito importante entender o funcionamento justamente para não ter dúvidas. Entender que isso é um processo natural, ocorre em toda a espécie, que precisa ocorrer esse desenvolvimento para chegar na fase adulta, tá? Então, por isso que é muito importante tirar todas essas dúvidas sobre reprodução e sexualidade. Tipos de reprodução que nós temos dentro dos seres vivos, tá? Isso aí no contexto geral. Nós temos sexuada, tá? Então, quando há participação dos gametas, tá? Então, há uma troca de material genético, promove, então, o aumento da variabilidade genética, Então, os filhos vão nascer, com essa carga genética diferente dos pais, tá? E a sexuada, sem participação, então, de gametas, Não há mistura do material genético, tá? Há pouca variabilidade genética, ou seja, os filhos, nascerão igual os seus pais. Vamos dizer assim que nasce um clone, daquele que está originando, tá? Então, na assexuada, a reprodução é um pouco mais rápida, não precisa de um outro para se reproduzir, então uma reprodução mais rápida, só que em contrapartida, não é benéfico porque não há uma variabilidade genética, então eles são mais suscetíveis, a algumas doenças, vai atingir como um todo. E na sexuada, essa reprodução é um pouco mais lenta, há variabilidade genética, então há muitas doenças, pode acometer alguns organismos, mas os outros não serão afetados justamente por causa dessa variabilidade genética. Um exemplo, então, de reprodução assexuada é a reprodução por partenogênese, tá? Então, é um tipo de reprodução onde o óvulo da fêmea, gera, filhotes sem a fecundação, sem a participação do gameta masculino, tá? Os machos que nascerão dessa reprodução, eles são haploides, tá? E as fêmeas serão diploides, tá? Um exemplo desses animais é as abelhas, Então, nós temos as abelhas, as pulgas, alguns lagartos, tá? E a maioria dos casos, então, dessa partenogênese é eventual, tá? Podem ocorrer também a reprodução sexuada desses animais, mas também eles contêm essa reprodução assexuada, mas através, então, da reprodução por partenogênese. Veremos, então, outro exemplo de reprodução sexuada,
Aqui nós temos o exemplo das esponjas que se reproduzem, né, assexuadamente por brotamento. Então, brotamento são células, um grupo de células que se multiplicam e formam pequenos brotos, tá? Esses brotos podem permanecer, né, presos, formando ali colônias ou até mesmo se soltar e ter sua vida independente, né? Longe então daquilo que originou. Novamente, reprodução assexuada, não há troca de material genético. Veremos então outras formas, né, de reprodução assexuada, mas todas elas, né, sem envolvimento, né, de gametas, masculino e feminino, ocorre a partir de um único organismo, né, o organismo mãe. É processo geralmente rápido, não os indivíduos, né, nascem geneticamente iguais. Algumas exceções, pode ocorrer mutações, mas isso é raro, então eles nascem geneticamente idênticos àqueles que originou. Tá? Uma das formas, então, é por brotamento, né? Então multiplica-se, né, uma região desse organismo mãe, há uma multiplicação de células, há uma formação de um broto, e esse broto pode se desprender desse organismo, ter a sua vida individual, ou continuar fixo naquele organismo. Regeneração, um exemplo é a estrela do mar, né, quando há um repartimento dela, essas duas partes, eles se regeneram em duas estrelas idênticas. Cisparidade ou divisão binária, o organismo unicelular divide-se em duas células. Laceração, enquanto um indivíduo se divide em várias partes, e todas essas partes que foram divididas dará origem a um novo organismo. Todas as partes, tá? Esporulação, então, é um organismo unicelular que sofre várias divisões, né? E cada uma delas ocorrerá uma formação, né, de células, várias células, tá? Gemelação, esse processo ocorre uma multiplicação celular por mitose, mas ocorre no lado de dentro, tá, desse organismo, e depois se desprende. E estrobilização é quando há uma formação, né, dessas células na transversal, e depois isso vai ser liberado para o meio ambiente. Agora, né, estudaremos a reprodução sexuada quando há troca de material genético, né? Nós temos o macho, que as suas células são diploides, e a fêmea também, que suas células são diploides. Mas as suas células gaméticas, né, que o espermatozoide ou o óvulo, são células haploides, né? Ou seja, possui a metade do material genético, né? Dentro da espécie humana, é o total de 46 cromossomos, mas nessas células gaméticas apenas 23, tá? Para dar origem, então, ao novo ser, precisa ocorrer a união dessas células gaméticas, né? O espermatozoide e o óvulo. Então, ocorrerá a fecundação, esses núcleos vão se encontrar, né? Vão se fundir, e ali dá início, então, ao novo ser. E esse ser, né, o novo zigoto, terá, então, nas suas células 2N, ou seja, será diploide, né? Porque vai dar origem a um novo ser. Ocorrerá o desenvolvimento e dá origem a um novo ser, e aqui já está mostrando na fase adulto 2N. Lembre-se que, novamente, as células do nosso corpo, elas são diploides, né? Porque ela contém todo o material genético. As únicas células que são haploides são as células gaméticas, porque elas possuem apenas a metade do nosso material genético. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula.